Não sei vocês humanos, mas o mosquito é uma das coisas que eu mais detesto no universo. Aliás, diria que é o único bicho que eu realmente odeio. Mas, em contrapartida, eles parecem me amar. Eu odeio você. Eu gosto de você. Por várias vezes, eu sou o alvo primordial das picadas desse inseto capirotesco, enquanto as pessoas ao meu lado, e que estão no mesmo ambiente que eu, simplesmente ficam de boa na lagoa. Mas por que será que isso acontece? Por que eles têm essa maior preferência por certas pessoas que outras? Por que eu? Eu quero saber. Assim, inspirada pelo fato de não ter conseguido dormir direito ontem à noite, por conta de zumbidos e picadas, resolvi fazer este vídeo para responder a essa questão e compartilhar aqui com os curiosos de plantão. Então, já vai deixando aquele like e sua inscrição no canal se não estiver inscrito, e vem comigo descobrir hoje. Por que os mosquitos picam mais umas pessoas do que outras? Posso dizer que uma das poucas coisas que me tiram o sono à noite é o barulho. Se eu realmente estiver com sono, não há barulho nesse planeta que me faça acordar. Vamos lá, amigo, acorda! Acorda, o lugar está em chamas! Nós temos que sair agora! Acorda, levanta logo! Levanta, a casa vai desabar! Levanta! Corre! Acorda! Exceto o barulho do zumbido de mosquitos rodeando a minha orelha. Ai, cale-se, você me deixa... Não! Por várias e várias vezes, acabei sendo incomodada, não só de noite na hora de mimir, mas a qualquer momento, pela presença de mosquitos zumbindo no meu ouvido e me picando, como se estivessem num banquete de ação de graças. Podem atacar. Com todo prazer. Assim como eu, várias outras pessoas também passam pelo mesmo problema, e são os alvos preferenciais desses insetos alados, os quais parecem ignorar os demais ao redor e vir direto para nós. Mas vocês já se perguntaram alguma vez na vida o porquê dessa preferência? Por que certas pessoas são mais atrativas que outras aos olhos desses pequenos infelizes? Será que o cheiro do nosso sangue é tão irresistível assim, ou existem outros fatores que causam maior atração? Porém, antes de responder a essas perguntas, vejamos brevemente algumas características gerais desses danadinhos. Os mosquitos pertencem à classe dos insetos, mais especificamente da família Culicidae. Podem ser conhecidos também por muriçocas, mutucas, borrachudos ou pernilongos. Com apenas alguns milímetros de comprimento, possuem um par de asas desenvolvidas e um par de asas atrofiadas responsável pelo equilíbrio no voo, chamadas de halteres. Também apresentam 3 pares de patas finas e longas, 2 olhos, 2 antenas, responsáveis por captar cheiros, e uma probóscide, tipo de prolongamento do aparelho bucal nos insetos. Inclusive, na maioria das espécies de fêmeas de mosquitos, essa probóscide é adaptada para perfurar tegumentos, como a nossa querida pele, já que as Marias bonitas são também Marias sanguinárias, digo, hematófagas em sua maioria, se alimentando então, de sangue de mamíferos e aves. Quer dizer, isso após o acasalamento, pois o sangue dos animais fornece proteínas e ferro, substâncias necessárias para o desenvolvimento de seus ovinhos. Portanto, humanos, saibam que todos os mosquitos que já picaram vocês algum dia, eram fêmeas. Nada! Ordinário! No mais, as fêmeas também podem se alimentar de seiva, néctar de flores e suco de frutas, assim como fazem exclusivamente os machos. O grupo dos mosquitos conta atualmente com no mínimo 3.500 espécies reconhecidas no mundo. Esses lazarentinhos adoram calor e umidade. Verão então, é festa garantida para eles. Com o aumento da temperatura, o ambiente torna-se mais propício para sua disseminação, e assim, eles conseguem se espalhar para outras áreas. E com o aquecimento global, isso só pioraria. Muitos vivem em matas e florestas, enquanto outros preferem estar mais perto de nós. Ações como o desmatamento e a invasão das áreas de matas também podem aumentar a migração dos mosquitos para o ambiente urbano. E se já não bastasse o incômodo que esses insetos nos geram com suas picadas e zumbidos, os mosquitos são considerados por muitos especialistas como os animais mais mortais do mundo, já que são responsáveis pela transmissão de várias doenças, como dengue, zika, malária, febre amarela e outras, causando assim milhares de mortes todos os anos ao redor do globo.
Mas, além dos fatores ambientais e climáticos, voltando à questão principal do vídeo, por que será que esses bichos picam mais umas pessoas do que outras? Bem, segundo os estudos realizados pelos cientistas, a explicação para isso depende de alguns fatores. O primeiro deles tem relação com os odores exalados pela pele. Este é um dos fatores principais, apesar de não se saber ainda ao certo todos e quais os aromas preferidos dos mosquitos. Os odores característicos de cada pele dependem, tanto de fatores genéticos quanto de condições ambientais, como a temperatura. Pessoas podem naturalmente produzir compostos que repelem ou atraem esses insetos, assim como os fatores ambientais podem alterar a maneira que esses compostos estão disponíveis, tornando seu cheiro mais ou menos detectável para os mosquitos. O que nos leva aos dois próximos fatores que influenciam a preferência desses animais, o suor e a temperatura corporal. Se você soa muito como eu, infelizmente está bastante propenso a mais picadas de mosquitos. Lembram do par de antenas que esses bichos possuem? Pois é, como mencionado, são elas que conseguem captar os cheiros, através da detecção de substâncias químicas, como ácido lático, ácido úrico e amônia, presentes no suor humano, especialmente depois de atividades físicas. Essas substâncias são mais atrativas para os pernilongos, e assim, a maior produção delas no suor, acaba tornando a pessoa mais vulnerável às picadas desses animais. Nesse sentido, o aumento do calor do corpo, especialmente com a realização de atividades físicas, também funciona como um chamariz para os mosquitos. Quanto mais atividades, mais calor, mais suor produzido, e mais picadas. Incrivelmente, a infecção por determinados vírus e outros organismos, também pode aumentar as picadas de pernilongos. Foi averiguado que vírus como o da dengue e da zika, por exemplo, conseguem alterar o odor de humanos infectados, para torná-los mais atraentes para os mosquitos. Dessa forma, os insetos picariam o hospedeiro doente, retirando seu sangue infectado, e transportariam o vírus para outro indivíduo. Já o protozoário causador da malária afetaria o comportamento de alimentação e a susceptibilidade de infecção do próprio mosquito, além de estimular em nós o aumento da liberação de substâncias atrativas ao inseto. Ademais, cientistas descobriram que o dióxido de carbono, o conhecido CO2, também é um dos responsáveis por atrair esses insetos. Mas, pelo que eu entendi, o nível de CO2 só interferiria na preferência do inseto por um indivíduo ao invés de outro, em condições especiais, como na obesidade e gravidez, isto é, quando há realmente um aumento mais significativo da emissão do gás por essas pessoas. Falando ainda das grávidas, estas são 2 vezes mais suscetíveis aos mosquitos, tanto por exalarem mais CO2, quanto por apresentarem um aumento de sua temperatura corporal. Alguns estudos apontam ainda que o tipo sanguíneo pode influenciar na preferência dos mosquitos. Pessoas como aquele daqui que vos fala, ou seja, do tipo O, tanto positivo quanto negativo, costumam atrair mais os tucujos, apesar de ainda não se saber o porquê. Por último, tem-se um fator muito curioso para a picada de mosquitos, a bebida alcoólica. Pesquisas indicam que o etanol expelido no suor depois da ingestão de álcool pode atrair mais os mosquitos. Quem diria que eles também gostavam de um goró? Além disso, o álcool pode alterar a composição química do seu odor corporal. Humanos, com tantos possíveis fatores, melhor fazer a checklist para ver seu grau de vulnerabilidade, e desta maneira, tentar se proteger como pode desses atentados. Nesse quesito, o uso de roupas mais claras no geral, e de repelentes, são algumas das medidas mais básicas a se considerar, mas que podem ser essenciais para se evitar uma grande quantidade de picadas ao longo do dia. Bem, humanos, essa foi a explicação de por que os mosquitos picam mais umas pessoas do que outras. Se gostaram desse vídeo, já sabem, deem aquele like para me incentivar a trazer mais conteúdo, e compartilhem com aquele coleguinha que é um imã de mosquitos, ou com aquele que de cultura mesmo, só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram um gato, e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada. Miau.